Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, continuando o nosso curso, nós vimos do encontro passado, dando as bases desse pequeno curso, dizendo que será um curso com Cristo no centro, cristocêntrico, será um curso que vai trabalhar a salvação operada por Jesus, ou em outras palavras, a aliança que Jesus realizou entre Deus e a humanidade. E nós vamos vendo isso através dos atos no tempo do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu recordava que, sendo cristocêntrico, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi preparação, prefiguração daquilo que foi realizado por Jesus, daquilo que foi revelado por Jesus, principalmente a nova e eterna aliança, principalmente a salvação, que foi o ato por excelência e nobre de Jesus. Ninguém poderia salvar a humanidade, ninguém poderia unir céu e terra, somente o Filho eterno. Por mais virtuoso e inteligente que uma pessoa possa ser, somente Jesus salva, porque somente Ele uniu o céu e a terra. E tudo aquilo que nós veremos depois de Jesus, nós dizemos que é a atualização da salvação. É a salvação que se torna presente na vida dos apóstolos e seguindo na vida da igreja. Então nós dizíamos que nós trabalharemos 3 momentos históricos: a história de Israel, a história de Jesus e a história da igreja. Onde a história de Israel, o Antigo Testamento, prepara a salvação através de várias alianças. Jesus realiza a salvação através de uma aliança eterna do seu sangue. E a igreja é a atualização desta aliança e dessa salvação que Jesus realizou. Essa basicamente é a síntese. E começamos a iniciar dessa história das alianças. Víamos também a primeira fase, a primeira etapa dessa história, que é a aliança de criação. Víamos o Éden, tudo aquilo que Deus criou. Então, mas antes de focarmos nessa primeira fase, e hoje vou recordar alguns aspectos do livro, eu queria trazer um esquema também, que está neste livro, do Cipriano Vagadini, O Sentido Teológico da Liturgia. Ele tem na página 31, uma síntese, que diz assim: as grandes fases da história da salvação. E ele põe algo interessante para a gente ampliar, não somente ver os 3 momentos da história de Israel, história de Jesus, história da igreja, mas ver também antes de Israel. Isso que me chama a atenção na forma que o Cipriano põe. Ele coloca eternidade. Isso aqui são só esquemas, queridos, para a gente ampliar a nossa visão, nosso entendimento. Tempo é uma forma diferente de ver.
e eternidade. Aqui nós temos a fase onde a Trindade vive, a existência eterna de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a existência dos anjos. Nesta fase da história sagrada, então a história sagrada, ou a história da salvação, né? Ela tem várias dimensões. Aqui a existência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós temos o momento da queda dos anjos, e o momento onde Deus Pai, Ele mandou, Ele criou. Então, a criação, ela começa aqui, no tempo. Então aqui é antes do tempo e do espaço. Existiam Deus em si mesmo. Depois o autor, olha aqui, bem, maravilhoso. Aqui a equipe. Só alguns aspectos da eternidade, ó. Deus, o Pai, por apropriação, livremente por amor, decide fazer as criaturas participarem da sua vida íntima, para formar o seu reino unitário cósmico. Predestinação de Cristo, dos eleitos, criação dos anjos antes do tempo, o drama do mundo angélico, anjos fiéis e anjos infiéis. Então aqui nós temos todo Deus, a concepção dos anjos e o mistério também da queda dos anjos. A época da história sagrada do tempo, nós temos o quê? A criação. São duas fases grandes. A criação, que é dividida em, começa em Adão, né? Aliança de criação, aqui que nós veremos, né? Adão, aí patriarcas. Aqui é toda a fase que nós já conhecemos, né? As várias alianças, aliança de criação, aliança patriarcal, aliança de Moisés. Então, o primeiro é criação, de Adão a Cristo, até Cristo, e depois a redenção. São os dois atos do tempo, criação e redenção. Aqui nós temos de Cristo até a igreja, e a sua igreja. É aquilo que nós vimos, né? As várias histórias, a história de Israel, a história de Cristo e a história da igreja. Tudo isso acontece no tempo. É o que nós veremos, né? Mas o nosso curso, ele é baseado neste recorte, no recorte temporal. É uma história, né, que acontece no tempo e espaço. Mas é importante nós olharmos que a igreja não é a finalidade última. A igreja, ela é também quase que ela tem dentro dela
um grito orante que diz: Maranatá, vem Senhor Jesus, ou como que uma força que impulsiona para a eternidade. Em tudo aquilo que a igreja faz, ela conduz para a eternidade. Então aqui a eternidade nós temos o julgamento final, nós teremos o julgamento final, a parousia, que é a vinda de Cristo. Nós teremos a recompensa aos bons e as consequências do pecado. Então, é a participação da vida divina. Então é importante nós olharmos, me ajudou bastante, termos esse olhar, né? Antes da criação, a eternidade, a existência eterna de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os anjos. Depois o tempo, onde Deus quis todos os reinos, a criação de todos os reinos, e depois ele foi criar o homem. Aí que começa toda uma história belíssima, e tem como pai Israel, como um dos pontos, um dos caminhos fundamentais de revelação deste amor de Deus, até a plenitude que é Cristo. E Cristo que transmite tudo isso à sua igreja. E a igreja que está caminhando na fidelidade a esta aliança e essa vocação para a eternidade. E aqui fecha-se o ciclo. Me ajudou bastante. Queria partilhar com vocês esse esqueminha. Ele está bem detalhado aqui, depois vocês leem, tá? Então vamos continuar. Vamos pegar o livro agora do Prado Flores, História da Salvação. Vai pagar? Mas vocês vão ter. Vocês vão ter esse esqueminha. Isso aqui é só para... Às vezes esse esqueminha ajuda, né? Ou às vezes atrapalha, não sei. Para mim ajuda. Eu sou meio visual. Nós vamos usar agora um esqueminha, continuando, né? Nós estamos na aliança de criação. Você sabe que a história da salvação, nós também chamamos de história das alianças. A história sagrada, que tem vários nomes, né? Nós chamamos história das alianças. Eu gosto dessa forma de ver. História das alianças. Lembrando que é este recorte temporal. Nós vimos já, né? Aliança de criação. Aliança de criação. Quais são os pontos principais? Aqui o Prado Flores, como um bom, põe 3 pontos. Criação, queda
e a promessa. Queda. Deixa eu ver como que ele põe aqui certinho. Promessa de salvação. Deus criou todos os reinos, né? Criou todos os reinos. Reinos aqui é o reino mineral, vegetal, animal. E criou o homem e a mulher. Eles, de forma livre e consciente, eles quebraram esta aliança e pecaram. O pecado, então foi a queda, o rompimento desta aliança de criação. Mas Deus não desistiu do homem, não desistiu da humanidade. E diante do pecado, Ele anuncia uma redenção. Então os textos bíblicos, né, são belíssimos. Por exemplo, quando Deus diz em Gênesis 3,15, aqui na promessa de redenção, bonito que é. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, sua descendência te esmagará a cabeça. Então Deus prometeu que a descendência da mulher derrotaria o mal. De uma mulher nasceria aquele que haveria de vencer o demônio e tirar o pecado do mundo. Aqui não tem como não ver uma prefiguração de quem? De Cristo Jesus, que já estava dado aqui no Gênesis essa promessa. Então esse esquema nos ajuda a compreender, né? Mas nós falamos também no encontro passado sobre as semelhanças entre Adão e Jesus e as dissemelhanças. E hoje eu queria ressaltar no nosso livrinho as dissemelhanças. Aqui chegará até vocês este livrinho. Semelhanças. Nós já vimos a semelhança mostrando que a diferença não vimos do pecado, não vimos. Por exemplo, página 35. Vocês viram? Quando fala, por exemplo, a oposição entre Adão e Jesus, a mesma oposição que acontece, diz Santo Irineu, como por meio de nosso primeiro pai Adão, fomos ligados à morte por causa de sua desobediência, era justo e necessário que o jugo da morte fosse despedaçado por meio da obediência daquele que fez homem para nós. Então aqui nós temos um exemplo de dessemelhança, de antítese, né? Adão veio da terra, é terreno. Jesus veio do céu. Adão é o primogênito da criação.
é o primogênito da humanidade, Jesus é o primogênito do Pai. São semelhanças. Mas Adão se corrompeu, mas Jesus, ele se permaneceu fiel. Então é a forma de nós olharmos para a antiga aliança e vermos Jesus. Exemplo, além de Adão. Então, isto que nós chamamos de tipologia, né? Que é isto que vai enriquecer a leitura orante de vocês. Por exemplo, o que nós temos mais na criação que poderia enriquecer? Então, Adão, a gente lembra, é figura de Cristo. Na concordância ou na discordância? Que mais que é figura de Cristo? A árvore da vida. Lembra que Deus criou o homem e a mulher, e também criou a árvore da vida, e que eles não podiam tocar. O que lembra esta árvore da vida? É prefiguração de quê? De quem? De Jesus. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também quando fala de árvore, de madeira, o que lembra a árvore? Lembra? Não somente o crucifixo, mas lembra a cruz. Então ali, assim como aquela árvore da vida foi causa de pecado para a humanidade, em Cristo a árvore da cruz é causa de salvação. É um exemplo. O próprio fruto também podia ali ser uma prefiguração da Eucaristia. O fruto desta árvore, assim como a Eucaristia brota da árvore da cruz, a Eucaristia ali é fruto do Calvário, nasce do lado aberto de Cristo. O fruto daquela árvore não podia ser comido, por quê? Porque tem que ser dado, entregue. Nós não podemos pegar. Eles desobedeceram porque ali era revelação, era uma prefiguração do fruto da vida que é a Eucaristia, que tem que ser recebido no tempo de Cristo. Então é uma prefiguração de Jesus eucarístico. Uma outra prefiguração é o próprio Éden, que é uma prefiguração do quê? Do paraíso. Uma outra prefiguração é Eva. Eva é uma prefiguração de quem? Maria. Assim como, e tem uma frase bonita aqui, que eu vou... Aqui, ó. É um texto de Tertuliano. A antítese Maria-Eva está próxima da oposição de Jesus-Adão. Como diz Tertuliano, o plano de Deus manifesta aqui que Deus recuperou sua imagem e semelhança, prisioneira do diabo com uma operação inversa. Eva, criada, primeira mulher, sem pecado original, virgem, ela
pecou e corrompeu toda a aliança entre Deus e a humanidade. Maria, com a sua concebida sem pecado, Maria também foi concebida sem pecado, Maria também virgem, mas ao contrário de Eva, Maria foi fiel e obediente. Por isso ela recuperou, ela curou a ferida causada pelo pecado de Eva. E ela é mãe da humanidade redimida, da humanidade recuperada. Maria, ela restituiu a dignidade perdida por Eva. Assim como Jesus restituiu a dignidade perdida por Adão, o primeiro dos homens. Acho que eu falei aqui um texto bonito que tem na oitava de Páscoa. Por exemplo, na missa eu já falei várias vezes, é lindo demais. Jesus ressuscitado, ele desce à mansão dos mortos, e ele, todo luminoso, vai descendo à mansão dos mortos, em vários cantos, desce luminoso, dizendo: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? E ele sai, ele vê vários patriarcas, vários profetas, e ele vai até chegar numa figura antiga, primitiva, como que esperando a ressurreição, esperando a redenção. E ele chega e olha para Adão e diz: por ti eu vim ao mundo, por causa do teu pecado, eu desci da eternidade para redimir e restituir a tua dignidade, e assim, a partir de você, para todas as pessoas. É belíssimo esse texto. Por ti, Adão. Aqui nós temos que sempre nos incluir. É por nós. Todas as vezes que nós formos feridos pelo pecado, como Adão e Eva, nós teremos sempre Jesus e Maria para restituir a nossa beleza, a nossa dignidade, principalmente a nossa filiação a Deus, porque nós somos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus. E isto é desfigurado com o pecado, mas a beleza é que com Jesus e Maria sempre podemos ser recriados, regenerados, redimidos. Nós podemos ser salvos. Todos aqueles que estavam antes de Jesus foram ressuscitados. Não, de corpo e alma, somente Nossa Senhora. Só ela recebeu a recompensa final. Não, São José, ele é o maior dos santos, mas ainda ele recebe um culto e uma veneração que está abaixo de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela já foi
recebeu tudo aquilo que Deus quer fazer, sonha fazer para você e para mim, Deus já fez em Maria. Por isso que ela tem um culto de hiperdulia, diz a igreja, que é diferente do culto aos santos, que é somente de dulia, que é uma veneração. Em Maria é uma hiperveneração, não é adoração. Adoração só a Deus, que é latria. Mas Maria, ela ocupa um lugar especial no paraíso, na eternidade. Maria já está de corpo e alma. Todos os santos, os patriarcas e os profetas que foram fiéis à antiga aliança e que com a sua vida esperavam a redenção, aquela promessa de salvação que Deus fez no Gênesis, Ele cumpriu a promessa em quem? Em Jesus. Então, continuando, essa é a aliança de criação. Tem muitas implicações para a vida de vocês. Eu queria que vocês pegassem o esquema mental. Como eu repeti, a náusea, o encontro passado. Olhar para o Gênesis e o Antigo Testamento e procurar, onde está Jesus? Vocês viram que eu encontrei Jesus até na árvore. Em tudo nós podemos encontrar as pegadas de Jesus. Isto é muito rico, porque você vai suscitando, estimulando a sua memória, a sua imaginação a se desdobrar. É aqui que está a riqueza da meditação da Lex Divina, com este método. Você pega o Gênesis, vê um texto que ninguém ia cavar nada e encontrar nada, mas com este método você, cristológico ou cristocêntrico, você vai, onde está Cristo? Onde está Maria? Onde estão os sacramentos aqui? Vamos continuando. Hoje nós veremos uma outra fase da aliança que chama-se Aliança Universal. Aliança de criação, Adão e Eva, agora é a aliança universal. Na aliança universal é a experiência e a aliança que Deus fez com Noé e sua família. Seguindo a história, depois, com o pecado, Adão e Eva foram expulsos da onde? Do paraíso, do Éden. Aquele lugar da aliança que é o Éden, foi profanado. Ele não existe mais. Agora, Deus, Ele precisa de um outro lugar para restituir a sua criação. A criação foi ferida pelo pecado, de tal forma que a criação precisava ser renovada, restaurada. Então foi que Deus, Ele, para cumprir a sua promessa de salvação, começou a chamar, a convocar, a chamar os filhos de Adão para um reinício desta história, para recomeçar. E aí que ele chamou Noé e sua família. A família de Noé
principalmente na arca, foi o lugar da renovação da aliança que foi perdida, que se tinha no Éden. Porque no Éden o que nós tínhamos? Deus em harmonia com toda a criação. Agora, com o pecado houve essa quebra da aliança. E Deus, ele precisava de um lugar, mas antes de acontecer a renovação universal da aliança. Por que universal? Porque na arca nós tínhamos um casal de cada animal. Foi um símbolo, um sinal de que era toda a criação, todos os reinos ali agora estavam contemplados. Novamente, nós tínhamos um lugar onde a obediência e a harmonia reinava. Animais ferozes ou não, todos em uma harmonia. E foi possível a partir da obediência de uma família. Aqui, a família composta por Adão e Eva, que viviam em harmonia no Éden, o pecado destruiu essa família. A harmonia que existia entre a família com toda a criação. E houve consequências gravíssimas com o pecado. E agora Deus, ele não desistiu. Ele chama Noé num ambiente tão hostil, cheio de pecados, onde as pessoas não queriam viver o amor, não queriam viver somente dos seus instintos. E Deus chamou Noé, e ali Deus começou a ensinar a humanidade a ouvi-lo. E Noé, com sua obediência, restitui esta aliança universal. Um aspecto interessante aqui da tipologia. Onde está Cristo? Aqui. Nesta etapa da história da salvação, esta aliança universal entre Deus e a família de Noé na arca, que é o novo Éden. Onde está Cristo? Nós temos vários sinais. Noé é figura de Cristo, a arca. Nós temos a pomba. Eu vou colocar antes que eu me esqueça. Noé, por que Noé? Vamos ler aqui que é interessante. Justino falando sobre São Justino, que foi um filósofo, que tinha uma escola de catequese em Roma, São Justino, nos primeiros séculos da igreja, e ele utilizava muito esse método, né, que ele aprendeu de Filão de Alexandria, que é um método tipológico. Olha o que ele diz. A tipologia cristológica vê em Jesus o novo Noé, como iniciador de uma humanidade renovada. Noé, a família de Noé, estava diante de tantas pessoas com maldade, e Noé foi fiel. E a partir de Noé, houve um recomeço da humanidade. Porque Deus mandou águas purificadoras, o dilúvio. O dilúvio lembra o quê? É um outro aspecto importante também. Nós vamos ver. Pronto. Antes que eu esqueça. Isso. Dilúvio. O dilúvio
é uma imagem batismal. Padre, como assim dilúvio, batismo? Assim como as águas batismais destroem a força do pecado e purifica aquela pessoa acometida do pecado, assim também o dilúvio foi águas purificadoras que matou o pecado. Noé, então, aqui o dilúvio é relacionado ao batismo. E quando nós falamos de nascimento, tem tudo a ver com o batismo, né? Aquelas águas que batizou toda a humanidade, toda a terra foi batizada, e nasceu daquele grande batismo uma arca. A arca aqui, esta madeira, o que lembra a madeira? A cruz, é o lenho que protegeu, é um lenho que lembra também um útero, que lembra um coração, é o lenho da cruz, que protegeu aquela família, que dali nasceu, renasceu a humanidade, e toda a criação renasceu daquela arca, daquele lugar redimido. Então, Noé é Jesus, a arca, a cruz, pode também ser vista com Maria. Muitos veem a arca, e até um título mariano, né? A Arca da Aliança. Vem daqui. A pomba, é interessante a pomba. Vamos ler aqui o nosso autor, um padre apostólico, um dos primeiros escritores cristãos, dos primeiros séculos, e eu concluo com isso. Por um lado, a pomba de Noé, segundo alguns intérpretes, prefigurava a do batismo de Jesus. Com efeito, como no tempo de Noé, os homens receberam a salvação pela madeira e pela água. Madeira e pela água. E começaram uma nova geração, e como a pomba regressou com um ramo de oliveira, podemos dizer, o Espírito Santo baixou sobre o verdadeiro Noé, Jesus, autor da segunda geração. Quando Jesus estava ali no Jordão, ele saiu das águas, e a pomba veio e repousou sobre ele. Olha a relação que esse santo faz. São Justino observa: Noé é salvo através da madeira da arca, Jesus salva por meio da água e da madeira da cruz. Belíssimo, essa frase tinha que ser escrita, vou escrever essa frase. Noé é salvo através da madeira da arca
vírgula, Jesus salva por meio da água, que é o batismo, né? E da madeira da cruz. Bagunça, né? Vocês viram que riqueza? Então, hoje nós veremos somente esses dois, essa fase, né? Aqui a pomba é o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Vocês compreenderam o esquema mental? É importante isso, essa hermenêutica. É muito simples, não é arqueologia bíblica, é um instrumento para vocês meditarem, para olharem para as Escrituras de forma diferente. Olhar para aquela pomba e fazer uma relação com a pomba que desceu, olhar para a pomba que voltou com um raminho na arca, nas mãos de Noé, e fazer uma relação com a pomba que sobrevoou e veio até Jesus, quando ele estava ali iniciando a sua missão de evangelizar o reino dos céus, porque antes de Jesus anunciar o reino da salvação, ele recebeu a confirmação por João Batista. Então nós temos, isso nos enriquece, isso nos dá elementos ricos, cheios de vida, cheios de significado profundo para a nossa meditação. Vocês vão ter elementos interiores e imagens profundas para se alimentar e desfrutando daqueles textos, das palavras que Deus e o Espírito Santo vai colocando no coração e na alma de vocês. Então, fechamos com essa frase: Noé é salvo através da madeira da arca, Jesus salva por meio da água do batismo e da madeira da cruz. Então, que Deus abençoe a todos. No próximo encontro, nós continuaremos as alianças, aliança de criação, aliança universal, e no próximo encontro nós faremos a aliança patriarcal. Iniciaremos com Abraão, Isaque, Jacó e José. Os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.